Branca de Neve era uma princesa de rara beleza. Sua madrasta, a rainha, não suportava a ideia de que houvesse alguém mais bonita do que ela. Todos os dias a rainha consultava seu espelho mágico, perguntando quem era a mais bela do reino. E por muito tempo o espelho respondeu que era ela. Mas certo dia, o espelho declarou: "Rainha, você é bela, mas Branca de Neve é mais bela ainda." Tomada pelo ciúme e pela fúria, a rainha decidiu que Branca de Neve deveria desaparecer. Ela convocou um caçador de sua confiança e ordenou que ele levasse Branca de Neve até a floresta e a matasse. O caçador hesitou, mas não ousou desobedecer à rainha. Branca de Neve, inocente, seguiu o caçador sem desconfiar do que estava prestes a acontecer. Quando chegaram a uma parte isolada da floresta, o caçador finalmente não suportou mais. Com lágrimas nos olhos, ele explicou a Branca de Neve o terrível plano da rainha e como ele havia sido enviado para matá-la. Branca de Neve ficou horrorizada e implorou por sua vida. O caçador, incapaz de seguir com a ordem, decidiu deixá-la viver. Ele pediu a ela que fugisse para o mais longe possível e nunca mais voltasse ao castelo. Desesperada, Branca de Neve correu sem olhar para trás, seu coração batendo rápido enquanto se perdia na vastidão da floresta. O caçador, para enganar a rainha, matou um javali e levou o coração do animal como prova de que havia cumprido sua missão. Enquanto isso, Branca de Neve vagava sem rumo, assustada e sozinha, em busca de um lugar seguro. Depois de vagar pela floresta por horas, Branca de Neve finalmente encontrou uma pequena casa no meio das árvores. Exausta e faminta, ela bateu à porta, mas ninguém respondeu. Com muito cuidado, ela empurrou a porta e entrou. Tudo na casa era pequeno, desde as cadeiras até as camas. Curiosa, ela encontrou uma mesa posta com comida e, incapaz de resistir à fome, decidiu se servir. Depois de comer, Branca de Neve se sentiu tão cansada que subiu as escadas e encontrou 7 caminhas alinhadas. Sem pensar 2 vezes, ela se deitou na maior delas e caiu em um sono profundo. Enquanto isso, os verdadeiros donos da casa, 7 anões que trabalhavam em uma mina nas montanhas, estavam a caminho de casa cantando e conversando alegremente, sem saber que encontrariam uma surpresa ao chegar. Quando os 7 anões chegaram em casa, ficaram imediatamente surpresos ao ver que alguém havia comido sua comida e mexido em suas coisas. Subiram as escadas devagar com cautela, e encontraram Branca de Neve dormindo em uma de suas camas. A princípio ficaram alarmados e desconfiados, mas logo se encantaram com a beleza da jovem e a gentileza de seu semblante. Quando Branca de Neve acordou, ficou assustada ao ver os 7 pequenos homens ao redor dela, mas eles a acalmaram e perguntaram quem ela era e o que estava fazendo ali. Ela contou sua triste história e como a rainha havia tentado matá-la. Os anões ficaram com pena e decidiram abrigá-la em sua casa, desde que ela cuidasse do lugar enquanto eles estavam trabalhando. Branca de Neve, aliviada por ter encontrado um lugar seguro, aceitou de bom grado. Enquanto Branca de Neve encontrava paz na casa dos anões, a rainha, no castelo, voltou a perguntar ao seu espelho mágico quem era a mais bela de todas. Para seu choque e fúria, o espelho revelou que Branca de Neve ainda vivia e que estava agora na casa dos 7 anões. Furiosa por ter sido enganada, a rainha decidiu que se quisesse garantir que Branca de Neve não sobrevivesse, teria que fazer o trabalho ela mesma. Usando suas habilidades em magia negra, a rainha criou uma maçã envenenada, de aparência irresistível, mas mortal ao toque. Ela se disfarçou de uma velha vendedora de frutas e, carregando uma cesta com a maçã envenenada no topo, partiu para encontrar Branca de Neve. Sua raiva e inveja motivavam, e ela estava determinada a eliminar a jovem de uma vez por todas. Disfarçada de velha senhora, a rainha chegou à casa dos anões enquanto eles estavam fora trabalhando nas minas. Branca de Neve estava sozinha em casa, cuidando das tarefas domésticas, como havia prometido aos anões. Quando a rainha bateu à porta, Branca de Neve, sendo gentil e generosa, abriu sem suspeitar de nada. A rainha, com sua voz doce e enganadora, ofereceu a Branca de Neve uma maçã de sua cesta. "É a maçã mais deliciosa que você jamais provará", disse ela com um sorriso fingido. Branca de Neve, sem perceber o perigo, aceitou a maçã e, ao dar a primeira mordida, imediatamente caiu no chão, inconsciente.
A rainha riu vitoriosamente antes de fugir, certa de que finalmente havia se livrado de sua rival. Quando os anões voltaram para casa naquela noite, encontraram Branca de Neve caída no chão, sem sinais de vida. Desesperados, eles tentaram de tudo para acordá-la, mas nada parecia funcionar. Eles perceberam que algo terrível havia acontecido. Em suas mentes estava claro que a rainha havia descoberto o paradeiro de Branca de Neve e atacado. Com o coração partido, os anões decidiram colocar o corpo de Branca de Neve em um caixão de vidro, para que sua beleza fosse preservada para sempre. Eles colocaram o caixão em uma colina, onde poderiam sempre vigiá-la e manter sua memória viva. Enquanto isso, um príncipe que passava pela floresta ouviu falar da jovem de beleza incomparável que dormia em um caixão de vidro, vigiada por 7 anões. Intrigado, ele decidiu visitar o local. Ao chegar, ele ficou imediatamente encantado pela beleza de Branca de Neve e sentiu uma profunda tristeza por vê-la naquela condição. Movido por uma forte emoção, ele pediu aos anões permissão para se aproximar do caixão e dar um beijo de despedida na jovem. Os anões, comovidos pelo sincero amor do príncipe, permitiram que ele se aproximasse. Quando o príncipe beijou Branca de Neve, algo mágico aconteceu. A maçã envenenada se desprendeu de sua garganta, e ela começou a respirar novamente. Os anões, o príncipe e Branca de Neve ficaram maravilhados com o milagre. Branca de Neve abriu os olhos, e ao ver o príncipe, sentiu uma imediata conexão com ele. Os anões estavam eufóricos, celebrando o retorno de sua amiga querida. Branca de Neve ficou grata ao príncipe por tê-la salvado, e os dois rapidamente se apaixonaram. Ela o convidou para voltar ao castelo com ela, onde ele poderia conhecer o reino e juntos poderiam confrontar a rainha. Com o apoio dos anões e do príncipe, Branca de Neve estava pronta para reclamar seu lugar de direito no trono e pôr fim ao reinado cruel da rainha. Determinada e corajosa, ela partiu de volta para o castelo com o príncipe ao seu lado, enquanto os anões acenavam, desejando-lhe boa sorte e felizes por terem feito parte de sua história. Ao chegarem ao castelo, Branca de Neve e o príncipe enfrentaram a rainha. A rainha, ao ver que Branca de Neve estava viva e ao lado do príncipe, entrou em desespero e tentou usar sua magia para escapar. No entanto, o poder do amor verdadeiro entre Branca de Neve e o príncipe foi mais forte que qualquer magia. A rainha foi derrotada e sua magia se desfez. Branca de Neve finalmente assumiu o trono, e o reino voltou a viver em paz e felicidade. O príncipe e Branca de Neve se casaram em uma cerimônia grandiosa, e os anões foram os convidados de honra. A bondade e a coragem de Branca de Neve triunfaram sobre a maldade da rainha, e o reino viveu feliz para sempre. Moral da história: a história de Branca de Neve nos ensina muitas lições valiosas. Primeiramente, a bondade e a pureza de coração são as maiores forças que uma pessoa pode ter. Mesmo quando Branca de Neve enfrentou a inveja e a maldade da rainha, ela nunca perdeu sua gentileza e confiança no bem. Isso nos mostra que, independentemente das dificuldades e desafios, devemos sempre manter nossa bondade e acreditar que o bem triunfará no final. Outra lição importante é que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer barreira. O príncipe, ao reconhecer a beleza interior e exterior de Branca de Neve, agiu com coragem e amor, e foi isso que trouxe sua salvação. O amor sincero é uma força poderosa que pode curar, transformar e derrotar o mal, mesmo nos momentos mais sombrios. A história também nos lembra de que a inveja e o orgulho excessivo podem levar à queda. A rainha, por ser dominada por seu ciúme, perdeu tudo o que tinha e, no final, foi derrotada por sua própria maldade. Isso nos ensina a valorizar o que temos e a celebrar as conquistas dos outros, em vez de permitir que o ciúme nos controle. Portanto, crianças, lembrem-se, sempre pratiquem a bondade, o amor e a coragem. Esses valores podem guiar vocês nos momentos difíceis e sempre os levarão à vitória. E claro, nunca deixem de acreditar no poder do bem, porque no final, o bem sempre vence o mal. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a trazer mais histórias incríveis para vocês.